atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 46 de 2025. Eu, Maria Amélia de Souza Nunes, André Reis, Edgartão e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nossa editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Perante os Amigos, do livro Sinal Verde, de André Luiz, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o Livro dos Espíritos, livro 3º, que trata das leis morais. Capítulo 7, a Lei de Sociedade, no item 3, Laços de Família, questões 774 a 777. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 24, intitulada O Tesouro Enferrujado. Pelo quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, nós utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, o volume número 2, organizado por Cláudia Saigusa. Nós estamos no capítulo Felicidade, no item que trata sobre felicidades sociais, o necessário e o supérfluo. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E dando sequência ao nosso programa, vamos ao nosso editorial. Em nosso editorial de hoje, trazemos a mensagem intitulada Perante os Amigos, do livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar,
nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar aos entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles, deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como eu sou, devo, de minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante e, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Então, vamos continuando com o nosso programa de número 46 de 2025, agora com o estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, capítulo 7 da Lei de Sociedade, dentro das leis morais. No item 3, Laços de Família. Vamos à pergunta 774. Kardec pergunta assim aos espíritos: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais, e não uma lei natural. O que devemos pensar disso, André? Os espíritos respondem a Kardec: o homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a se amar como irmãos. Bem, não há o que se comparar, né? Embora nós vivemos nesse tipo de comparação. Os animais, vamos dizer, irracionais, têm uma destinação, têm um caminho a percorrer muito bem organizado, trilhado pela espiritualidade, né? E nós temos um outro caminho. Todos os caminhos são progressivos. Nós sabemos que nos animais, a partir de um determinado momento,
a mãe, os pais, né, se livram, vamos dizer assim, da sua prole, para que ela siga o seu percurso. Diferente nós, né, humanos aqui, os seres tidos inteligentes da criação, né, que nós constituímos a família e permanecemos com esses laços, né, até naturalmente, numa situação normal, até a morte do corpo físico, até a desencarnação, permanecemos com esses contatos, com esses convívios, né, com a presença de todos ao nosso redor, né? A gente tem esse ditado que para as mães os filhos vão ser sempre crianças, vão ser sempre bebês, né? Com preocupação, os cuidados de sempre, mesmo já, né, com a fase avançada, família formada, filhos e etc e tal. São situações diferentes, são necessidades outras, são programações diferentes, não há o que comparar um com o outro, né? São necessidades diferentes. Então, os animais têm a questão instintiva já nele, né? E seguem o seu curso. E nós temos muito a aprender uns com os outros. Nós fomos criados para vivermos em sociedade, aprendermos com os acertos e com os erros uns dos outros e tentarmos, de alguma forma, passar as nossas experiências para aqueles que vêm depois de nós, né? Que nos seguem aí, para que não repitam os mesmos erros, para que entendam que aquele caminho nós já trilhamos e já sabemos o resultado que é seguir por ali. Então, há uma série de circunstâncias, há uma série de fatos que nós conversamos, que nós identificamos, que nós mostramos. Muitas vezes a prole não ouve, a prole não aceita, mas no futuro ele vai entender que nós tínhamos, né, uma certa razão ao dizer o que dizemos, né, porque é uma experiência vivenciada por nós e nós gostaríamos que os demais não caíssem no mesmo erro, no mesmo problema. Então, e assim nós vamos tentando, com a nossa prole, com aqueles que estão à nossa volta, dar da nossa experiência, dar da nossa vivência, para que eles também sigam, né, e percebam que nós já trilhamos um caminho e chegamos até ali com esta experiência, com esse processo, né, de desenvolvimento através desses caminhos. Então, é uma situação muito diferente, que não cabe comparação, mas que todos estão seguindo o seu processo evolutivo determinado pelas leis naturais, pelas leis divinas. Muito obrigada. Questão 775, e Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, Edgar? E os espíritos reveladores vão responder que o relaxamento dos laços de família seria um recrudescimento do egoísmo. Recrudescer significa intensificar, aumentar, escalar. Vejamos, portanto, que a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec e naturalmente a todos nós exige a compreensão de que, ao nos distanciarmos dos laços que nos unem, e aqui especificamente nesse momento a própria família, na verdade nós estamos nos distanciando de um sistema de convivência coletiva para um sistema de convivência individualista, ou seja, nós conosco mesmo. É claro que, à medida que nós deixamos de conviver com a diversidade, com a pluralidade, com as divergências, com as incongruências, nós naturalmente reforçamos as inclinações que temos em torno do próprio egoísmo. Lembremos que os mesmos espíritos vão afirmar que o egoísmo é de todos os vícios ou de todas as nossas imperfeições, aquela mais radical, ou seja, aquela mais enraizada no homem.
É, portanto, bastante compreensível que nós, ao nos desagregarmos das convivências sociais e especialmente familiares, nós reforçamos exatamente esse egoísmo que radicaliza ainda mais. Então é compreensível também que os espíritos nos advirtam em torno desse tema e do cuidado que temos que naturalmente ter. Hoje nós verificamos que existe uma certa tendência nos indivíduos de um processo de individualismo mais acentuado, ou seja, nós estamos nos distanciando por força mesmo da tecnologia e, sobretudo, das relações estabelecidas através ou por meio dessa tecnologia, nós estamos nos distanciando uns dos outros. E a nossa relação se dá de uma maneira, não raro, bastante superficial, bastante rasa. E a falta dessa profundidade também acaba tornando-nos mais individualistas, porque é compreensível. Se eu não vivo uma realidade coletiva, eu não consigo pensar e agir coletivamente, sentir coletivamente. Por conta disso, reforço as minhas atitudes, os meus pensamentos e os sentimentos individualistas, logo reforço o próprio egoísmo que ainda existe em mim mesmo. O exercício da convivência coletiva, portanto, sempre exigirá de nós, sobretudo porque ele é gerador de conflitos, sempre exigirá de nós um certo gerenciamento de concessões, de renúncias, de ações que incluam o outro ou, pelo menos, que aceitem a participação do outro nessa realidade coletiva. Assim, é claro, se reforçarmos esse comportamento que naturalmente encontra-se ainda enraizado em nós, nós não teríamos outra alternativa, senão por força das nossas inclinações e tendências, senão a endurecermos-nos nas relações, de fato, escalando a intensidade do individualismo que, invariavelmente, nós ainda temos. Portanto, alternar esse espaço de convivência para uma convivência real, portanto, coletiva em termos físicos, práticos e presenciais, é, de fato, uma força de remediação a esses movimentos egocentrados que habitam e que reclamam de nós os ajustes e as correções necessárias. Maria Amélia, André Reis, amigos e amigas que nos ouvem e que nos assistem. Muito obrigada. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz.
e voltamos para dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, do programa 46 de 2025, no livro terceiro, As Leis Morais, agora com a questão 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa, André? E os espíritos respondem: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Nós temos aqui um comentário de Allan Kardec, na sequência dessa questão. Kardec anotou assim: o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi condenado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem progride na medida que melhor compreender e melhor praticar essa lei. Então, o estado de natureza é o princípio, ponto de partida, da civilização. E eu passo que a lei natural, ela compartilha firmemente com o progresso, em todas as suas direções de crescimento espiritual. Porque o progresso é uma lei da natureza e nós vamos progredir. O estado de natureza é o abrir dos olhos da humanidade. Porém, esta, tendo de progredir, deixa o estado primitivo e avança, com alegria, em direção ao que lhe possa abrir a mente para a verdadeira felicidade. Nós fomos criados simples e ignorantes de conhecimento para desenvolvermos as nossas capacidades, as nossas aptidões, para nos esforçarmos através da lei de progresso, para buscarmos condições melhores para vivermos, para convivermos, para nos desenvolvermos. Então, por isso a inteligência. E aí nós vamos aprendendo, vamos desenvolvendo e vamos saindo desse estado da natureza, desse princípio, desse início, e vamos angariando conhecimentos, vivências, experiências outras, que vão se assomando àquilo que nós já temos, e aí realizando a lei do progresso em nós. Dessa forma, nós já estamos um pouquinho além do estado de natureza, tentando agora desenvolver o nosso mental, o nosso psicológico, desenvolver outras aptidões para seguirmos essa lei divina, que é a lei do progresso, desenvolvermos a nós mesmos de maneira gradativa, mais firme, constante e seguindo sempre para a melhora individual e coletiva de toda a humanidade. Maria Amélia. Obrigada, André. Vamos para a próxima pergunta 777, do capítulo 8, Lei do Progresso. No estado natural, tendo menos necessidade, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que consideram esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena, Edgar? A resposta obtida aqui por Allan Kardec diz o seguinte: que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem a outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Bom, a resposta é bastante óbvia e, naturalmente, ela faz com que vinculemos a ideia de felicidade com a ausência de responsabilidades, de compromissos ou ainda, no caso, de consciência de dever. Lembremos que antigamente, aqui eu quero me referir
ao estado mais primitivo do homem, as demandas que ele naturalmente tinha eram imensamente diferentes daquelas que hoje possuímos. As necessidades, portanto, desse homem primitivo eram as mínimas, se não aquelas exclusivamente adequadas e indispensáveis à sua própria subsistência, portanto. As necessidades sendo, portanto, mais reduzidas, implicam, naturalmente, num estado de insatisfação menor. À medida que se amplifica, portanto, as necessidades do homem, naturalmente, também se amplificam as expectativas que o homem anseia para alcançar essas necessidades. Daí, esse estado de expectativa mais elevada, não raro, é gerador de insatisfação e revolta interior. Porque o homem não pode ter tudo que deseja, e uma vez tendo tudo o que deseja, esse tudo desejado não vai trazer a felicidade esperada, como sabemos, porque a felicidade, ela não reside na posse das coisas. A felicidade, portanto, vai residir num estado de consciência que mais se identifique não somente com a vontade divina, mas, sobretudo, com a própria harmonia das coisas. Então, é evidente que Kardec, aqui, ao perguntar essa questão, confronta o estado de felicidade contemporâneo a ele e, naturalmente, a nós hoje, com aquele outro experimentado por esses outros homens mais primitivos, assim como na resposta dos espíritos, eles vão apresentar a própria felicidade da criança, porque a criança não tem as mesmas responsabilidades e deveres dos adultos. A criança não apresenta níveis de expectativas tais quais aqueles apreciados e conhecidos pela vida adulta. A criança, portanto, de uma forma geral, encontra a felicidade em pequenas realizações, em pequenos anseios que circundam a natureza da própria mente infantil. As expectativas, então, portanto, à medida que aumentam, são mais geradoras de conflitos e frustrações. A frustração, portanto, ela é uma catapulta que pode levar não somente à revolta, mas também à tristeza, quando não compreendida, portanto. A felicidade reclamada por todos nós, assim, não pode ser depositada nesse estado de conquistas materiais ou ainda num hedonismo de fruição na terra. Se trata, portanto, de uma outra postura e percepção diante das coisas. À medida que evoluímos, à medida que progredimos, portanto, melhor compreendemos esse estado de coisas e melhor e mais facilmente aceitamos. E não se trata aqui, amigos e amigas, de uma aceitação passiva ou ainda conformista, mas nós aceitamos a realidade na qual estamos inseridos, transformando-a para melhor, evidentemente, e buscando nela, de igual modo, o melhor para nós. Equilibrar expectativas com a realidade. Equilibrar e compreender os nãos da vida e, não raro, as frustrações que a própria vida acaba nos mostrando, é um passo significativo para entendermos a correlação entre o necessário e o supérfluo. Amigos e amigas, Maria Amélia, André Reis. Obrigada, viu?
e como a gente vem criando expectativas, né? E aumentando, ao passo que a felicidade está em outro lugar, né? Dentro de nós mesmos. Muito obrigada, André e Edgar. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos dar sequência ao nosso estudo, agora com o nosso Momento Evangélico, onde estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, com o capítulo 24, intitulado O Tesouro Enferrujado, e a gente sabe que o Emmanuel sempre começa o comentário a partir de uma citação evangélica, né? Então, nesse O Tesouro Enferrujado, ele diz assim: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata da nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Bom, gosto muito de sempre pensar um pouquinho nas coisas que o Emmanuel nos diz, né, pessoal? E acho que vem bem ao encontro do que o Edgar terminou falando no estudo de O Livro dos Espíritos. O que nós estamos acumulando de tesouros? Tesouros que enferrujam ou tesouros que levaremos conosco, André? É verdade. Embora na carta de Tiago ele comece falando, direcionando essa carta aos ricos, né? Mas aqui Emmanuel vai trazer um outro tipo de riqueza, não a riqueza material, simplesmente, também pode ser, mas a riqueza de que nós já somos possuidores. Nós já podemos identificar riqueza, se assim o quisermos. Nós precisamos querer também, né? Enxergar. Será que a encarnação já não é uma riqueza? A possibilidade do progresso, da evolução que Deus nos coloca sob as nossas mãos?
Será que a constituição de uma família já não é uma riqueza? Será que a doença que nós conseguimos sanar através de uma cirurgia, de uma dor, de um comprometimento qualquer, não é uma riqueza? Será que a possibilidade de falar no bem, no amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, já não é uma riqueza? Será que já não temos muitas questões positivas que nós podemos utilizar em favor de outros? Numa palestra, numa conversa, num programa da internet aqui, como o nosso. Então, quantos ouros, quantas pratas nós não temos? Será que nós estamos utilizando-as de maneira adequada, com consciência de que nós já somos, de uma certa forma, ricos? Então, dentro dessa característica, com qual sentimento nós estamos vivenciando as nossas experiências atuais? Eu estou grato a Deus por mais esta oportunidade. O que eu enxergo em mim como riqueza? Então, nós já somos ricos dentro dessas questões, porque encarnar não é tão simplista e nem tão fácil assim, né? Nós precisamos contar com outros. Outros precisam nos aceitar dentro daquele planejamento, dentro daquele programa, nos aceitar, receber como filhos dentro da sua família. Muitas vezes nós somos o desafeto dentro daquela família e precisamos estar ali para nos desenvolvermos, para desbastarmos determinadas arestas, para aprendermos a ter outros tipos de comportamento, outro tipo de visão, de identificação do que nós estamos fazendo aqui. Então, é dentro dessa característica, aonde eu estou pondo a minha riqueza, aí estará o meu sentimento, meu coração, como disse Jesus, né? E onde será que eu estou colocando? Então, é dentro dessa característica, é desenvolvermos em nós o amor que Deus já colocou a semente aqui, que está em latência, mas está em nós, e nós precisamos aprender a desenvolvê-la, a desabrochá-la. Então, quanto mais nós doamos do amor que nós temos, mais nós recebemos, mais ele se multiplica, mais ele cresce, porque é uma coisa que sai de dentro de nós, do nosso entendimento, da nossa consciência, do amor que está dentro de nós, né, que Deus nos colocou. Então, é dentro dessas características. O que estamos esperando? Ele cita uma questão aqui onde muitos se juntam muitas vezes para fazer um bem para 3 ou 4 e acabam discutindo. Então nós vamos nos reunir para fazer uma pizza para alguém. Aí nós vamos discutir o tamanho da pizza. Nós vamos discutir qual trigo que nós vamos usar na pizza. Nós vamos discutir o dia que vai fazer a pizza. Nós vamos discutir se vai usar molho pronto ou se vamos fazer o molho na pizza. Nós vamos discutir o tempero da pizza. Nós vamos discutir a quantidade. É discutir e não realizar. Então, muita gente se perde nesse mecanismo da discussão, da disputa. Não, mas o meu tempero é melhor, a minha palavra é melhor. Cada um de nós tem que dar aquilo que possui, né? Dentro das suas próprias características. O que espera do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita? Da sua transformação moral e do esforço que ele faz em dominar, em refrear, em segurar as suas más inclinações, más tendências. Então, cada um de nós tem algo. Nós não somos perfeitos. O meu entendimento é um, o de Edgar é outro, da Maria Amélia é outro, e assim por diante. Né? Cada um está dentro da sua própria estágio evolutivo, embora todos nós estamos no mesmo caldeirão, vamos dizer assim, no mesmo planeta, dentro de uma estrutura, mas cada um tem um pouquinho mais que o outro para dar, dentro de um caminho, dentro de outro. Então é dentro dessas questões, né? Precisamos entender melhor a questão, né, da questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão, né? Porque a gente acha que nós estamos ofertando ao outro. Não, nós estamos ofertando isso a nós. Estamos desenvolvendo o nosso sentimento, as nossas emoções, as nossas capacidades intelectuais, morais e espirituais.
Então, essa riqueza, essa prata, essa ouro, são as nossas ações, o movimento do bem que nós podemos colocar em favor a todos aqueles que nos cercam, a todos aqueles que necessitam de uma questão que nós podemos doar. Maria Amélia. Muito obrigada, viu, André? Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Seguindo com o nosso programa, vamos agora ao nosso diálogo à luz do Espiritismo deste programa 46 de 2025. Nessa parte, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, volume 2. Estamos no capítulo Felicidades Sociais, no item supérfluo e necessário. Então, vejamos a pergunta para o Divaldo. As entidades venerandas, respondendo a um questionamento de Allan Kardec, afirmam que a posse do necessário seria a felicidade possível no mundo físico. Mas, como diferenciar o que é supérfluo do que é necessário, se o que é supérfluo para um é necessário para o outro? Divaldo Franco responde: o necessário é aquilo que se torna indispensável. O supérfluo é tudo aquilo que pode ser usado quando se quer, sem nenhuma necessidade imediata. Por exemplo, usamos um traje uma única vez por causa da moda. Temos 10 roupas e adquirimos mais 10. Utilizamos um calçado e em pouco tempo ele já está superado. São atitudes desequilibradas, um desrespeito àqueles que são profundamente carentes. Existe uma variedade imensa de acepipes na alimentação para agradar nosso paladar, mas o essencial é aquilo que nutre e a que, invariavelmente, não damos valor. Daí a preocupação de Kardec em estabelecer uma linha divisória entre o necessário e o supérfluo, para que o supérfluo de um seja o atendimento das necessidades de outros. Verificamos, por exemplo, que a reciclagem do lixo das grandes cidades seria uma solução para acabar com a fome que existe na África. Infelizmente, o mundo vive diante do supérfluo e do desperdício. Allan Kardec convida-nos à reflexão para uma vida saudável, o que não quer dizer que deva ter uma vida miserável, conventual, mas sim uma vida de alguém nobre, que tenha a oportunidade do prazer, do bem viver, do ser feliz, sem o desperdício. Edgar, vamos comentar um pouquinho sobre isso em tempos tão duros que estamos vivendo atualmente. Antes de comentar mais cuidadosamente aqui as observações e cogitações que Divaldo Franco traz, eu quero resgatar essa questão do Livro dos Espíritos e apresentar um outro aspecto que não foi abordado nessa resposta de Divaldo e que talvez também possa construir conosco
de alguma sorte, quem sabe, uma amplificação no entendimento proposto tão cuidadosamente por Divaldo Franco. Vejamos. Kardec pergunta para os espíritos reveladores, nessa questão 922 do Livro dos Espíritos, sobre a felicidade terrena. É essa mesma que apresentada na questão, né? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, diz Kardec. O que basta para a felicidade de um constitui, não raro, a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma felicidade comum para todos os homens? Veja, a pergunta é das mais relevantes. Será que, de alguma maneira, os homens podem compartilhar uma felicidade comum? Guardemos essa palavra aqui, porque também daqui a pouco nós vamos associá-la a uma outra questão. O que os espíritos dizem? Com relação à vida material, é a posse do necessário. É o que Divaldo Franco aborda ali naquele momento. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejamos, os espíritos, portanto, consubstanciam essa ideia de felicidade comum que todos nós, sem exceção, todos nós, podemos compartilhar a duas questões cruciais. O aspecto uma se refere ao aspecto da nossa vida terrena, da nossa vida material, portanto, das coisas do mundo, e outra, das coisas da alma, dos valores do espírito, das questões morais. Para uma, é a posse do necessário. Como Divaldo Franco diz, o necessário é o indispensável. Muitos não têm o indispensável na Terra. Muitos não têm o necessário, sobretudo no nosso país, que se caracteriza por uma desigualdade astronômica. Essas pessoas que não comungam o mínimo necessário não podem ser felizes, porque faltam-lhes os recursos indispensáveis para a manutenção do equilíbrio material de suas vidas. Como uma pessoa que não tem o que comer, por exemplo, no café da manhã, nas outras refeições do dia, pode ser considerada feliz quando outros tantos, comparando, esbanjam despensas abarrotadas de alimentos dos mais raros e caros, por exemplo. Essa felicidade comum, portanto, lamentavelmente, não é sequer cogitada entre nós. E um detalhe importante: quando falamos sobre necessidade, nós devemos considerar que a necessidade hoje ela é uma condição produzida por um sistema socioeconômico predatório, que é o capitalismo. O capitalismo, portanto, amigos e amigas, e aqui uma crítica ao sistema que nós produzimos e coparticipamos, mas o capitalismo, antes de tudo, ele cria necessidades. Ele estabelece necessidades através da ilusão que o mercado provoca nas pessoas, para que elas acreditem que determinado bem, que determinada conquista material é indispensável para essa felicidade que a criatura busca. Portanto, a ideia de sucesso, por exemplo, ela está muitas vezes relacionada a determinadas conquistas materiais. E as conquistas materiais, quando não chegam ou quando não são alcançadas, elas são associadas ao insucesso, ou pior e mais grave, ao fracasso. O sucesso, portanto, está atrelado apenas a uma ideia de meritocracia também equivocada, que sugere que só aqueles que merecem e que vão atrás podem conquistar o sucesso, podem conquistar a felicidade, por exemplo, o que é um engodo. Porque essa pessoa que não tem o café da manhã e que não tem o indispensável para sobreviver, não pode competir em pé de igualdade àqueles outros que possuem. Portanto, vejamos aqui, amigos e amigas. A felicidade proposta na questão 922, portanto, ela está associada a um elemento
comum. E o que é comum? O que é comum é comunitário. O que é comum, em termos etimológicos, em termos sintáticos, linguísticos, ele deve ser partilhado por todos. Por todos. Portanto, se o indispensável não é partilhado por todos, a felicidade não é real, nem para a pessoa que detém aquilo que ela considera ideal, tampouco para aquele que falta tudo. Por outro lado, aí sim, por outro lado, nós temos um outro elemento indispensável para a manutenção desse estado de felicidade patrocinada pelos espíritos aqui e também por Divaldo Franco na sua questão do livro Divaldo Franco Responde, que é a ideia da consciência tranquila e da fé no futuro. Amigos e amigas, quantos não são tão ricos, mas tão ricos, que a única coisa que possuem verdadeiramente é o dinheiro, faltando-lhes essa consciência tranquila e a esperança de um futuro melhor, e a esperança que a fé deposita nas criaturas de um estado de coisas que supere as circunstâncias efêmeras e passageiras dessas mesmas conquistas materiais que elegemos, muitas vezes, como os elementos indispensáveis para a manutenção da nossa própria felicidade, portanto. Ora, avaliar assim, e aqui eu encerro a minha participação, Maria Amélia, avaliarmos assim o necessário e o supérfluo para aqueles que podem ter o supérfluo, né? Para aqueles que podem ter e que têm, e onde eu me incluo, onde outros tantos talvez possam se incluir, dada muitas vezes a nossa posição, eu diria, privilegiada, quando comparada a esses outros milhares e milhões de pessoas que carecem do essencial e do indispensável, né? A questão principal é: podemos, amigos e amigas, podemos comungar de uma felicidade quando ao nosso redor infinitas pessoas não comungam sequer do essencial para manterem-se vivas com dignidade? Pensemos nisso, portanto, porque o espiritismo é provocador e ele deve provocar-nos em nossas bases para que a gente se situe numa realidade temporal igualmente passageira, porque hoje, se estamos socialmente colocados num lugar aqui algo, eu diria algo, né, mais equilibrado e confortável, amanhã, numa reencarnação futura, talvez nos falte o que hoje a gente tanto desperdiça. Maria Amélia, André Reis, amigos e amigas, obrigado. Eu que agradeço. Verdade e Luz. Bom, amigos ouvintes, telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais e agradecimentos, e desde já eu os agradeço. Edgar. Maria Amélia, que dirige e coordena os trabalhos dessa noite, desse nosso programa 46, André Reis, que divide comigo aqui
a bancada de comentários, Gilberto Silva, que também dirige os trabalhos técnicos. Eu quero agradecê-los a todos e especialmente a você que participa do nosso programa, nos assistindo, nos ouvindo, nos prestigiando, nos incentivando para que o estudo e a reflexão do Evangelho à luz do Espiritismo seja para nós o degrau de ascensão à união com Deus. Muito obrigado, espero reencontrá-los oportunamente. Muita paz a todos. André. Nosso muito obrigado a você, Maria Amélia, Edgar, ao Gilberto, ao amigo ouvinte e telespectador. Possamos nos encontrar em outras oportunidades e que tenhamos, de alguma forma, contribuído com nossas conclusões aqui, com as nossos comentários ainda um tanto quanto enfranquecidos pela nossa imperfeição. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Aqui, pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.